Boa noite, igreja de segunda-feira, meus irmãos, meus amigos, né? Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar nesse momento onde a gente não pode estar perto fisicamente, mas podemos estar perto espiritualmente, né? E uma coisa que nos une muito, com certeza, é Cristo, né? E é Jesus, através do que? Através da palavra dele, através dos ensinos dele. E hoje, nesse primeira segunda-feira, né, de julho, dia 6 de julho, né, que é hoje, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Apocalipse, né, no capítulo 3, né, a qual ali, o Apocalipse, que é o livro da revelação, João fala a uma igreja chamada Laodiceia, né? Ali são cartas a 7 igrejas. A última igreja é a igreja de Laodiceia, que alguns estudiosos, segundo alguns teólogos, se refere à igreja contemporânea. Quem é a igreja contemporânea? Sou eu e é você. Você é a igreja de segunda-feira, não é verdade? Eu também sou. Então nós somos a Laodiceia de hoje. E ali Deus traz uma palavra, uma direção para aquela igreja. E eu queria que você refletisse comigo sobre esse texto aqui em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14. Vamos ler junto? Olha o que diz aqui o texto de Apocalipse 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino todos a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Amém? Então aqui, né, existe uma palavra, uma revelação que foi dada naquela época para a igreja de hoje, que somos eu e você. E veja que Jesus começa corrigindo a gente. Ele começa revelando como está a nossa condição. E aí ele começa a dizer: olha, vocês dizem que estão abastados, que são ricos, mas vocês são miseráveis, infelizes, pobres, cego e nu. Veja que interessante. Ele começa a dizer que a nossa condição está uma condição deplorável. Que a nossa condição é uma condição que envergonha um pai. Mas ele começa a dizer essas coisas, começa a nos expor, começa a mostrar a nossa nudez, a mostrar a nossa pobreza, a mostrar a nossa condição. Mas aí ele para um pouco e ele tem uma saída para nós. Ele diz: olha, mas eu tenho um conselho para vocês. Eu aconselho vocês a que comprem de mim ouro refinado, vestes brancas e colírio. Então, ele não deixa nós sem esperança, ele não deixa nós a mercê só de uma condenação, de uma palavra que revela de fato a nossa condição. E veja que essa igreja de Laodiceia é muito parecida com o que nós vivemos hoje. Por quê? Porque a ciência, a inteligência, nos tornou cegos para as coisas espirituais. Os recursos financeiros, a prosperidade, a riqueza, nos deixou cegos para depender de Deus, para ter fé, não é verdade? Para ter fé. O ouro refinado que a Bíblia fala é a fé. O valor inestimável é o que a fé tem. E nada pode produzir mais riqueza do que a fé. Porque é através da fé que nós somos salvos. É através da fé que nós adquirimos a eternidade.
Então não tem nada mais rico do que a fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por mais condição financeira que alguém tenha, por mais abastado que alguém seja, sem fé, ela é pobre diante de Deus. Ela pode ser rica diante dos homens, diante da sociedade, mas a falta de fé, a incredulidade, a dúvida é pobreza para com Deus. Mas Deus não nos deixa, não é verdade? Sem esperança, sem expectativa. Ele diz: olha, eu tenho um conselho para você. Eu tenho uma saída para vocês. Comprem de mim ouro refinado, vestes brancas e colírio. E veja que interessante que Deus não vende nada. Mas por que ele diz compra? Ele está falando porque há um preço a ser pago. E você sabe que ter uma vida de fé nesse tempo é um preço a ser pago. Ter uma vida de santidade é um preço a ser pago. Enxergar a vida dentro da perspectiva de Deus, da palavra de Deus, também tem um preço a ser pago. E essa é a pergunta de Deus para mim e para você hoje, meu irmão, da igreja de segunda-feira. Você está disposto a pagar um preço? Você está disposto a renunciar à tua vontade? Você está disposto a, de fato, a ter uma vida com Deus? Uma vida de oração? Uma vida de santidade? Uma vida de leitura na palavra, de meditação? Então que nessa segunda-feira, nessa noite, dia 6 de julho, eu e você possamos se achegar a Deus e comprar dele, na verdade, e nos enriquecer para com ele, enxergar segundo o olhar dele e nos vestir com as vestes dele. E veja que quando ele dá continuidade, ele começa dizendo o quê? Que ele é um pai, que repreende a quem ele ama, que corrige a quem ele ama, né? Eu queria compartilhar com você mais 2 textos, né? O livro de Apocalipse é um livro que revela Jesus como aquele que teve a vitória, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. E por isso ele quer o quê? Que eu e você também venhamos vencer a morte, venhamos sentar com ele. Você vê que ele fala: olha, se você comprar de mim o ouro, o colírio e as vestes, você vai cear comigo e eu vou cear com você. E ele diz assim: olha, eu estou à porta e estou batendo. Você vai ouvir a minha voz? Ou seja, que voz? A voz que ouve os conselhos de Deus. Essa não é uma palavra para o ímpio, para aquele que não conhece a Deus. É uma palavra para a igreja, é uma palavra para os eleitos, para mim e para você, que já conhecemos Jesus. Ele está dizendo: olha, você vai ouvir a minha voz? Porque se você ouvir a minha voz, então eu vou entrar, nós vamos cear. E o que é melhor? Ele fala assim: olha, e eu vou fazer com que você se assente comigo no trono. Mas sabe para quem é essa palavra? Para o vencedor. Ele fala: ao vencedor, porque eu venci. Então o Apocalipse, ele fala de um Jesus que venceu, um Jesus que é vitorioso, o Jesus que tem a chave, que abre o selo, o Jesus que agora está sentado à direita do Pai. E ele nos chama como o primogênito, como o filho mais velho, para nós também sermos vencedores junto com ele. Mas só para que você entenda, eu vou ler com você aqui o livro de Hebreus, né? Aqui, vamos ver se eu acho que é o capítulo 4, verso 12, que ele está falando sobre esse pai que corrige, esse pai que repreende. Você vê que ele fala: olha, eu repreendo a todos quanto eu amo. Na verdade, ele fala: olha, ser zeloso. Na verdade, será que você tem sido zeloso para com a tua vida cristã? Você é uma pessoa que cumpre aquilo que Deus tem pedido para que você faça? Você tem amado? Você tem obedecido à voz de Deus? Ser zeloso e arrepende-te, para que você possa se assentar na mesa com Ele, para que você possa sentar no trono com Ele, governar com Ele. Ele é como um pai que quer o filho perto, quer o filho na intimidade, não é verdade? Olha o que diz o Hebreus 12, verso 6. Diz assim: olha, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, quem que Deus corrige? Quem Ele ama. Por isso Ele está corrigindo a igreja de Laodiceia. Por isso hoje o Senhor quer corrigir a minha vida e a sua vida. Ele está dizendo: olha, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você precisa adquirir de mim colírio, vestes brancas, não é verdade? E ouro refinado. E ele açoita o filho, ou seja, um açoite era considerado
40 chibatadas menos uma, não é verdade? Então o filho tem que ser corrigido, o bastardo não é corrigido, não é verdade? Então Deus, ele quer nos corrigir. E aqui no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 12, o livro de Provérbios é um livro de um pai, né, corrigindo um filho, ensinando um filho para que esse filho tenha sabedoria. É bem provável que o livro de Provérbios seja o quê? Salomão contando como seu pai queria que ele fosse sábio, que ele tivesse sabedoria para governar, para reinar, não é verdade? Salomão herdou o trono do seu pai Davi. E Davi ensinou tanto a Salomão sobre sabedoria, que no primeiro encontro que Salomão tem com Deus, e Deus diz: Salomão, o que você pedir eu te darei. O que Salomão pede? Sabedoria. Mas veja o que esse texto diz aqui em Provérbios 3,12, para que você entenda que Deus, ele quer nos corrigir, nos repreender, porque ele nos ama, nos disciplinar, porque ele nos ama. Ele diz assim, ó: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, nesse texto de Apocalipse 3, Deus está nos repreendendo e nos corrigindo, porque ele nos ama, ele nos quer bem. E ele quer nos fazer sentar na mesa com ele, ter comunhão com ele e sentar no trono com ele para governar com ele. Amém? Então fica aqui uma dica para você, meu irmão, na igreja de segunda-feira. Compre ouro, vestes brancas e colírio, para que nós possamos se assentar com ele e governar com ele na eternidade. Beijo no coração, Deus abençoe. Até dia 13 de julho, na próxima segunda-feira. Um grande abraço.